Primeiramente, uma feliz Páscoa para todos nós. A Páscoa é uma celebração, né, que data desde o Antigo Testamento, desde a Torá, uma tradição do povo judeu, né, da tradição judaica. Mas a Páscoa que nós comemoramos é a Páscoa cristã, que diz respeito à ressurreição de Cristo. Mas será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que não é só uma invenção? Será que não é uma farsa, uma propaganda? Primeiro, a respeito da propaganda. Você precisa compreender que aqueles que escreveram o Novo Testamento não omitiram nem mesmo os fatos vergonhosos. A crucificação era talvez a morte mais vergonhosa, mais humilhante, mais degradante que um ser humano poderia imaginar. Então, se fosse uma propaganda, se fosse apenas uma peça de marketing, seria lógico que aqueles que escreveram o Novo Testamento tivessem, né, omitido a crucificação. Você deve saber que o Alcorão, né, os muçulmanos, eles omitem a crucificação de Cristo. Então, Cristo, no momento que iria ser crucificado, Deus intercede e tira Cristo daquela situação. Essa sim parece ser uma peça de propaganda. Mas no Novo Testamento, essa situação ela não é omitida. E se você quisesse fazer uma propaganda, se você quisesse fazer uma grande invenção, um grande marketing, você deveria omitir a morte mais degradante que um ser humano poderia imaginar, principalmente naquela época. Agora, o que impactou as pessoas de fato foi que todos ali, todos aqueles que presenciaram a crucificação de Cristo, enxergavam neles pecados. Mas em Cristo não havia nada para condenar Cristo àquela morte tão terrível. O próprio Pilatos diz isso. E isso certamente mexe muito com as pessoas. Ver uma pessoa sofrer uma morte daquela sem ter feito nada para merecer isso, né? E o que acontece depois é o seguinte: um crucificado, né, uma pessoa que sofre uma morte da cruz, o corpo normalmente seria devorado ali por animais, por abutres, né, ou qualquer coisa do tipo. Só que Jesus tinha muitos seguidores, né? Jesus tinha muitas pessoas que o seguiam, né? Milhares de pessoas. E uma dessas pessoas, um comerciante influente, rico, compra o corpo de Cristo com Pilatos. Então José de Arimateia compra o corpo de Cristo com Pilatos para prestar a Cristo algumas honrarias, né, depois da morte, que era o mínimo, né, que aqueles seguidores de Cristo poderiam fazer. Então pega o corpo de Cristo e coloca em uma tumba. Essa tumba é lacrada por uma pedra que só pode ser movida por 6 ou 7 pessoas, né? E os judeus, né, muito preocupados com os rebeldes que seguiam Cristo, com os insurgentes, pedem para Pilatos colocar um destacamento de soldados romanos na frente da tumba para vigiá-la dia e noite. E eles mesmos colocam algumas pessoas da guarda civil dos judeus para vigiar a tumba. O que acontece depois todo mundo sabe: o corpo some. Pense comigo, qual é a probabilidade de você ter um destacamento de guardas romanos, um destacamento de guardas de judeus, e alguns pescadores, né, movem uma pedra pesadíssima e retiram de lá um corpo? Você sabe o quanto uma pedra que lacra uma tumba deve pesar, e você sabe o quanto um corpo deve pesar. Qual a probabilidade disso acontecer e os soldados estarem dormindo? Sim, porque foi isso que os judeus disseram. Roubaram o corpo enquanto os soldados, né, e os judeus estavam dormindo. É impossível. E é claro que essa história não colou. Então todas as pessoas observavam essa história com muita desconfiança e observam essa história com muita desconfiança até hoje. Por que é que você acha que em Discovery Channel, em The History Channel, os programas de maior audiência são a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito da tumba de Cristo? Porque esse é um dos grandes mistérios da humanidade. E é esse mistério que data
o ano de hoje como 2015. O ano 2015 do Senhor. Assim que é o nosso calendário. Bom, como se não bastasse isso, como se não bastasse o corpo ter sumido, as pessoas começam a presenciar o Cristo ressurreto, né? Ele ressuscitado. Então as pessoas começam a presenciar, né? E comentar a respeito da experiência que tem com Cristo após a morte de Cristo, que é uma ideia completamente absurda para o judeu da época, né? Que Cristo havia ressuscitado com corpo físico. E o que acontece? Os judeus mandam diversos perseguidores de cristãos. O mais interessante é que a maior parte do Novo Testamento é escrita por justamente um desses perseguidores, que era Paulo. Agora imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. Eu aqui gosto muito de Elvis Presley. Quero transformar Elvis Presley no novo Deus. Então eu digo que Elvis Presley não morreu e que eu vi o corpo de Elvis, né? Aí talvez eu ganhe algumas aparições no Gugu Liberato, algumas aparições no Faustão, no Domingão do Faustão. Mas vamos me colocar no primeiro século. A polícia fica muito chateada comigo e chega e fala assim: olha, cara, você viu mesmo Elvis ressuscitado? Eu falo: não, eu vi sim. Se você continuar falando isso, meu amigo, nós vamos lhe matar, ou apedrejado, ou crucificado, ou você vai ser devorado por leões nas arenas romanas. Aí eu vou falar: não, cara, eu não vi Elvis nenhum, só estava brincando. O que aconteceu de mais impressionante no século I é que aquelas pessoas que presenciaram Cristo, né, e foram muitas, dizem que mais de 1000 pessoas viram Cristo ressurreto. Desculpe aí a cigarra, né? Mas olha a bicha. Bom, enfim, é a época das cigarras, né? Agora, imagine aí no século I, todas aquelas pessoas que presenciaram Cristo, que presenciaram Cristo ressuscitado, né? E disseram isso, e as autoridades falaram: olha, se você continuar a dizer isso, você vai ser morto. E não só nós vamos matar você, como nós vamos matar toda a sua família. Eles não tinham nada para ganhar com isso. Eram pobres pescadores. Para escrever o Novo Testamento, você precisa entender que, vamos supor que em dinheiro de hoje, uma folha de papel, para vocês, uma folha, custava cerca de R$5.500. Em dinheiro de hoje. Era isso que uma pessoa gastava para poder escrever. Escreveram o Novo Testamento aquilo que viram, aquilo que presenciaram, e pagaram com isso, todos eles pagaram por isso com as vidas. Foram 3 séculos de perseguição aos cristãos. Então, propaganda, farsa, invencionice é descartado. A ressurreição de Cristo, ela está firmemente baseada em fatos daquilo que aconteceu. Não só por as pessoas que escreveram o Novo Testamento, mas por pessoas que não acreditavam de forma alguma em Cristo e que descrevem esses acontecimentos miraculosos. Suetônio, Tácito, Plínio Jovem, Flávio Joséfo, todos esses não eram cristãos e mesmo assim relatam esses acontecimentos. Pelo contrário, perseguiam os cristãos e relatam esses acontecimentos. Você tem muito mais embasamento histórico para Cristo do que, por exemplo, para Alexandre o Grande ou para Leônidas, né, dos 300 de Esparta. Veja que interessante. É ou não é uma coisa arrebatadora feita por um carpinteiro? Você deve entender que somente grandes imperadores, somente grandes generais políticos apareciam nos relatos históricos. Por que é que um carpinteiro apareceria se ele não tivesse feito realmente coisas maravilhosas? Fé, se você tiver fé sem ter razão, não é fé,
é fideísmo. E a ressurreição de Cristo, ela é factível. Ela consta na história. É por isso que você está no ano de 2015. Né? Porque realmente algo espantoso, miraculoso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E gera o fascínio das pessoas até hoje. Discovery Channel, History Channel, Globo Repórter, o que quer que seja. A ressurreição de Cristo, ela está apoiada em fatos históricos. Procure evidence for the resurrection, historical facts. Eu acho que é assim o nome do livro. É realmente fantástico, tá? Então, uma feliz Páscoa para todos vocês. Você que não crê, vá pesquisar, vá estudar. Você que crê, passe essa mensagem para frente, porque é muito importante. É muito importante que a sua fé esteja apoiada em pilares sólidos da razão, porque senão não é fé, é fideísmo. E desculpe as cigarras aí, o dia está muito bonito aqui, desculpe as cigarras fazendo... É o meu fundo musical aí, já que não tenho nada para oferecer a não ser aquilo que falo, esse celular aqui, né? E é isso. Uma feliz Páscoa.